Pessoal, boa noite, Pai Senhor, uma noite abençoada nessa noite de segunda-feira, hoje dia 7 de abril de 2025, que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa palavra, dessa mensagem aqui no canal, que sirva de fortalecimento, de renovo e de resposta ao coração dos irmãos. Eu desde já peço que os irmãos curtam, né, o vídeo aqui no canal, se inscrevam no canal, compartilhe, comente, os padrões aqui da plataforma, né, do YouTube. Coloca lá no grupo da família, no grupo do trabalho, manda para o teu amigo. E também lá nas redes vizinhas, tanto no TikTok como no Roxinho. Estou colocando conteúdo diferente, tá? Eu estou pegando alguns vídeos que estão aí na rede, onde as pessoas me mandam questionando sobre algumas posições, e eu estou trazendo esclarecimento, minha opinião sobre alguns versículos bíblicos, algumas colocações dentro do contexto todo, do nosso contexto evangélico, nosso contexto cristão. Vou dar até aqui uma amplitude. Contexto cristão. Então me sigam lá nas outras redes sociais. Tá? O link aqui vai estar aqui embaixo e na descrição e no comentário fixado. Vamos para a nossa conversa, nossa leitura. Isaías capítulo 58, versículo de número 11. Esse é um daqueles textos que eu sempre que trago aqui no canal, de maneira muito suspeita, falo que eu amo esse texto, porque é um texto que realmente fala muito comigo. Diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, ele fartará a tua alma em lugares secos, áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Essas palavras aqui que Isaías trazia eram palavras de renovo, né? Palavras de fortalecimento em meio à dor, em meio à angústia, em meio ao desespero, à desolação. E talvez seja esse o profeta que tenha trazido mais palavras assim dessa forma de consolo e encorajamento. E o próprio livro do profeta Isaías, a primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 39, ali no capítulo 36, 37, ele traz um relato histórico de Senaqueribe, mas antes disso, até o capítulo 1 até o 36, 37, ele traz alguns relatos, alguns juízos acerca daquilo que Deus faria contra as nações, né? Mas, meus irmãos, a partir do capítulo 40, Deus ele vem com uma injeção de ânimo, de renovo e de fortalecimento. Ele já começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, endireitai no ermo vereda ao Senhor, que a glória dele se manifestará. Então ele já começa trazendo uma palavra de consolo. E aí, do 40 em diante, essa é a tônica do livro de Isaías: consolo, renovo, fortalecimento. E o texto diz: o Senhor te guiará continuamente. Nós precisamos disso, né? Precisamos ser guiados, porque tem hora que a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, como agir. E esse guiar é o mover do Espírito Santo. Ele te guiará. Quem nos guia, quem nos conduz nos momentos de dúvidas é o Espírito Santo. Ele fartará a tua alma em lugares secos, em lugares áridos. Quem farta a nossa alma é o pão, aquele que é o pão da vida. É o próprio Senhor Jesus, é quem se revela aos nossos corações, quem nos dá sempre uma palavra de ânimo, quem nos dá sempre uma palavra que sacia a nossa sede, que farta a nossa fome, que nos dessedenta nos momentos de deserto, de aridez, nos momentos em que parece não haver saída. Quantas vezes o Senhor tem sido nosso sustento, nosso alimento? Quando tudo diz não, Ele vem e fala: eu estou contigo, eu te sustento, eu te tomo pela minha mão direita. Ele fortificará os teus ossos. O osso na Bíblia, ele fala de estrutura. E quem nos dá estrutura é o Pai. Se nós vemos o Senhor, o Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando continuamente, se vemos o Filho fartando a nossa alma, nós vemos o Pai fortificando a nossa estrutura. Ele é Deus e sabe que eu sou o pó. Ele conhece. É o Pai na sua soberania, conhecendo as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos medos, por que não dizer, né, os nossos temores, nossos questionamentos, a nossa estrutura toda, Ele sabe. E é Ele quem fortalece. Então, quando há essa operação
né, da Trindade aqui, não a Trindade dogmática, religiosa, né, mas a Trindade agindo dentro de nós, em nós, tudo muda, irmãos. Tudo muda. O texto diz: e serás como um jardim regado. Um jardim regado, ele é notado por algo: vida. Quando o jardim não é regado, ele morre. As plantas ficam secas, murchas. É um jardim sem vida. É um jardim que você olha, você só vê feiura, você não vê nada de bonito. É um jardim morto, sem vida. Um jardim regado é um jardim vivo. É a vida que há em Deus sendo transferida, regada sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Você vê as áreas, todas as áreas da nossa vida tendo ali a intervenção, tendo ali o mover, o fluir do Espírito Santo, né? A vida do Senhor. Olha, se não fosse o Senhor, eu não teria essa família. Se não fosse o Senhor, eu não teria esse lar. Se não fosse o Senhor, eu não teria esse trabalho. Se não fosse o Senhor, eu não estaria nesse lugar na igreja. Não estaria nesse lugar. Né? Assim, a gente vai olhando, vai vendo o agir e o mover de Deus. A mão dele sendo grandiosa, graciosa sobre cada um de nós. Um jardim regado, como um manancial. O manancial, ele é uma fonte inesgotável de suprimento de água. Inesgotável. O manancial é a fonte, é a base, é onde a água nasce. Os rios, eles começam de fontes, de mananciais. Serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. Essa história de fartura, hoje eles levam para o lado de um materialismo, né? Hoje em dia, aí, né? Em muitos lugares. Mas Deus sempre foi um Deus farto. Deus sempre desejou nos dar uma vida abundante na presença dele, sabe? Como um manancial, ou seja, não vai faltar. E aí isso converge e conversa com o Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque hoje tá muita modinha, né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Mas está tudo na Bíblia isso. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós andamos nos caminhos de Deus, nós cumprimos os princípios estabelecidos pela palavra dele. Porque não adianta dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu vivo na presença de Deus, eu sirvo ao Senhor. Se você não pratica aquilo que você aprendeu, se você não cumpre princípios, você não vê os mesmos princípios se cumprindo na sua vida. Não tem como ver. E aí você vai ficar lá com pulseirinha, com adesivo de nada quebrando, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e vai estar tudo faltando, tudo quebrado, tudo fora do lugar, porque você não cumpre princípios, você não vê princípios, e obviamente, consequentemente, você não os vê se cumprindo na sua vida. Então, quando nós temos o Senhor nos guiando continuamente, a nossa alma fartada pela palavra de Deus, os nossos ossos fortificados, a nossa estrutura pelo Pai, nós somos como um jardim regado, um jardim vivo, como um manancial, cujas águas nunca, jamais faltam. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite de segunda. Que seja uma noite de paz. Paz, Senhor. Tchau, tchau.